Tá bom? O senhor Glauco Arbix, sociólogo, professor titular da USP, especialista em teoria da inovação e sociologia econômica, foi presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, foi presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos, e hoje é coordenador geral do Observatório de Inovação Competitiva do Instituto de Estudos Avançados da USP, certo? Certo, não é inovação competitiva, é inovação e competitividade, tá? Obrigada pela correção. Só começar perguntando sobre a posição do Brasil hoje, né, em termos de produtividade e inovação. O mundo está caminhando aí para a inteligência artificial, Big Data, Analytics, e o Brasil está com a produtividade estagnada desde o início dos anos 80. Isso. Como que a gente faz para superar esse gap? Olha, Lilian, o Brasil não está bem na foto. Ele não está bem por vários motivos. O primeiro diz respeito à maneira como a economia está respondendo, isso já há alguns anos, já há 3, 4 anos, ela está muito lenta. Depois de uma grande contração, ela voltou a dar sinais de vida, mas mesmo assim, muito vagarosamente. Isso aí tem um impacto muito grande sobre a perspectiva das empresas de investirem, em especial em tecnologia. Lembre-se que o Brasil é um país que não tem tradição grande no desenvolvimento de novas tecnologias, pelo contrário, sempre foi um país que comprou tecnologias ou viveu de tecnologias desenvolvidas em outros lugares, em outros países e por outras economias, e que quando você tem uma crise ou quando você tem dificuldades na economia, a primeira coisa que é jogada fora, ou que é colocada na gaveta, ou que é suspensa ou cancelada, exatamente é o plano de inovação, é o plano de tecnologia. As empresas, elas se preservam exatamente tentando ter o seu foco no essencial, que é pagar os seus compromissos, os seus funcionários. Isso é sempre contraditório. Por um lado, elas sobrevivem fazendo isso, e, por outro lado, elas penalizam uma parte do seu futuro, porque tecnologia e inovação é o que garante, é o que permite, é o que impulsiona exatamente a competitividade delas, portanto, o crescimento delas, seja no mercado interno, seja no mercado internacional. Então, quando você pergunta para mim, o Brasil, como é que está a situação não é boa, e eu acredito que enquanto a economia não voltar a crescer de uma maneira mais razoável, com indicadores melhores do que nós temos hoje, a situação vai continuar assim. Tem um segundo componente, além da economia, que diz respeito à confiança. Investimento significa confiança, você tem que confiar no governo, você tem que confiar que tem perspectiva no futuro de crescer, ou de ampliar a sua empresa, de oferecer novos produtos, tem que ter confiança que o mercado consumidor vai responder à altura, né, que ele vai ter recursos para comprar aquilo que está tentando oferecer, e a confiança que o sistema vai funcionar bem, que as regras são claras, que nada vai ser mudado, pelo menos abruptamente. E nós vemos uma situação, apesar de ter saído, a gente acabou de sair de um processo eleitoral, nós vemos uma situação ainda de indefinição muito grande, porque praticamente ninguém sabe, a gente sabe muito pouco sobre os planos do próximo governo. Mesmo que você entre no debate sobre costumes, questão de gênero, de sexualidade, ou mesmo de segurança, que tem um impacto grande, nada disso movimenta a economia, certo? Isso aí movimenta indiretamente a economia. Faz parte de um processo civilizatório, coisa que você pode discutir que o Brasil pode estar regredindo ou estar à beira de uma regressão, não importa. O que eu estou só querendo realçar é que fica difícil, sem saber efetivamente os planos para a economia, fica difícil você tomar uma decisão de investir. Então, isso aí é exatamente a situação que nós estamos hoje no momento. O Brasil está muito abaixo das expectativas no que se refere à sua capacidade de inovar e de desenvolver tecnologia, e a gente ainda está tateando, está numa situação muito exploratória,
para saber se nós vamos conseguir avançar num espaço de tempo, vamos dizer assim, que vai deixar a gente mais feliz, mais contente, certo? Certo. E daí você falou sobre a preocupação do novo governo, e eu acho que uma preocupação uma preocupação grande é em relação às universidades públicas, né? O economista, o Paulo Guedes, possivelmente ministro da Fazenda do futuro presidente, ele defende a privatização de todas as estatais, e em relação às universidades públicas, ele entende que os alunos devem pagar por elas e alunos que não podem pagar receberiam voucher, mas a questão que fica muito preocupante é com relação ao nível de investimentos para essas universidades públicas, a partir do momento que eles consideram que não é uma responsabilidade do Estado cuidar de certos equipamentos públicos, né, de serviços. Veja, Lilian, primeiro que essa proposta não é muito clara, certo? Verdade. As declarações foram muito genéricas, aparentemente há uma intenção de se cobrar, ao mesmo tempo ele falou que teria bolsa para quem não pode. O que eu queria só realçar assim, primeiro, esse debate não é novo, é muito velho, certo? Pode parecer para algum desavisado que ele é um debate novo, inovador, revolucionário, não tem nada de novo nisso aí, isso é muito antigo. Segundo, por que é antigo e nunca caminhou nessa direção? Primeiro, porque o Brasil é um país muito carente, as desigualdades são muito grandes, e o grande temor é que se você tomar uma decisão desse tipo, você vai aprofundar exatamente os contrastes que existem na sociedade. Esse é o segundo item. E o terceiro item, que talvez seja o mais importante, e eu não sei se está na base de conhecimento das pessoas que estão trabalhando esses planos para o novo governo, é que no mundo todo, as grandes universidades, as pagas, né, você pega os Estados Unidos ou Inglaterra, alguns outros países em que a universidade é paga, a parcela que vem das mensalidades dos alunos é muito pequena. Ela não garante recursos suficientes para manter uma universidade. É ingenuidade acreditar que se os alunos começarem a pagar, que a universidade agora, depois, ela teria recursos para desenvolver suas pesquisas, a sua docência, todo o sistema de aprendizagem que está instalado lá. Não é certo isso. As melhores universidades americanas, se você pegar lá MIT, se você pegar Harvard, se você pegar Princeton, Yale, Columbia, Chicago, onde o próprio Paulo Guedes estudou, Stanford, as mensalidades não chegam a 10% do orçamento de manutenção de uma universidade. Então, eu estou falando isso num país que não tem a desigualdade como a nossa, num país que tem uma economia mais de 10 vezes superior à nossa, e num país em que o padrão de vida, a qualidade de vida e a capacidade, o poder de consumo da população é muito maior do que o nosso, entende? Mesmo lá, com a universidade sendo paga, coisa que inclusive acontece nas públicas, né? As universidades públicas americanas são pagas, elas têm uma cota muito pequena para quem é do Estado da universidade, mas, em geral, essa parcela que vem de mensalidade de aluno é muito. Você pode falar que é importante, apesar de ser pequena, pode ajudar, tudo bem, mas, veja, a discussão, eu imagino, é uma discussão para realmente fazer alguma coisa nova com cobrança de mensalidade. Desculpe, mas isso é muito velho e não sustenta uma proposta de manutenção de uma universidade pública aberta como a que nós temos hoje, entende? Você não consegue fazer isso. Então, por isso que eu falei para você que está indefinido. A hora que as contas forem feitas, o problema é o seguinte, você vai continuar tendo que colocar recursos públicos, federais, estaduais, de todo tipo dentro das universidades para que elas sobrevivam. É assim no mundo todo. Mesmo as universidades privadas americanas, elas recebem uma cota substantiva do governo federal, da União, no caso dos Estados Unidos, para desenvolver pesquisas, entende? Elas não conseguem, mesmo cobrando uma mensalidade caríssima, e quem pode pagar,
não têm a mínima condição de desenvolver as pesquisas que elas desenvolvem. O mesmo vai acontecer aqui no Brasil, a não ser que você queira ter uma outra visão da universidade, que não é uma universidade de pesquisa, que não é uma universidade que gere conhecimento, que não é uma universidade que tenta disputar com áreas do mundo. Daí é outra discussão. Você vai montar uma espécie de universidade básica, certo? Que não tem esse investimento em pesquisa. Bom, daí as coisas podem ficar mais simples. Não sei se é bom para o país, entende? Tendo a achar que não. Mas aí é outra discussão. Então, isso para mim ainda não está claro, entende? As coisas vão ficar claras quando as contas forem colocadas à mesa, entende? O que se espera efetivamente das medidas, entende? Agora, professor, aproveitando, e a gente estava falando sobre a importância do Brasil mudar a rota, né, de produtividade que não tem aumentado tanto nas últimas décadas, é o lugar da universidade nessa nova economia que está alterando totalmente a estrutura produtiva e de serviços, como a gente conhecia até o início dos anos 2000. E para lembrar de um dado que a gente fez um evento no ano passado na PUC de São Paulo, e a reitora da PUC, a Maria Amélia, ela lembrou que aqui no Brasil, pesquisa, a ciência, tecnologia e inovação, 80% dela acontece ou dentro da universidade ou em parceria com as universidades. Queria até que o professor pudesse ajudar a gente a reforçar, enfim, ou corrigir, caso esse dado não esteja certo. Não, mentira, ela falou 85%. Enquanto nos Estados Unidos, esse nível chega a 80% do que é ciência, tecnologia e inovação é produzido com a universidade ou em parceria das universidades, mostrando então a importância dessas estruturas para a evolução da produtividade, né? Porque isso vai impactar na produtividade em muitos sentidos. Veja, as tecnologias, nós estamos vivendo no meio de um ciclo tecnológico muito vigoroso no mundo todo. Tem uma base digital e há uma série de tecnologias que estão florescendo de uma maneira muito rápida e que prometem, já estão impactando estruturas como as da economia, aprendizagem, saúde, agricultura, comércio, mas elas têm um potencial de gerar impactos ainda muito mais profundos. Por exemplo, transformando a maneira como as cidades se organizam, virando de ponta cabeça a questão de transporte público, de saúde pública, certo? Agora, é sempre bom lembrar que essas tecnologias elas estão no seu começo. Falar que elas estão no seu início significa que ainda elas não conseguiram se desenvolver plenamente, elas não conseguiram amadurecer da maneira como outras tecnologias, tipo eletricidade, como várias que nós conhecemos hoje, elas estão se desenvolvendo e elas precisam exatamente das universidades, dos grandes laboratórios, de pesquisadores, de gente de alta qualificação, exatamente para ajudar esse movimento de construção, de consolidação e de desenvolvimento das novas tecnologias. As empresas, com raríssimas exceções, vão conseguir fazer isso sozinho. No mundo todo, isso não é um problema só brasileiro. Assim como a Embraer precisa da universidade para pensar materiais novos, combustíveis novos para os aviões, para deixar os aviões mais seguros, que façam menos ruído, que consigam aterrissar em aeroportos com pistas menores, que trepidem menos, que economizem combustível, que poluam menos do que eles poluem atualmente. A Embraer precisa da universidade para desenvolver essas novas características daquilo que é chamado o avião verde, ou o novo avião, ou avião do futuro. A Embraer aqui, mas também a Boeing lá nos Estados Unidos, ou a Airbus na Europa, ou as várias outras empresas que mexem com, que não são muitas, né, que mexem com aviões no mundo todo. Isso vai estar acontecendo na indústria automobilística, acontecendo em todo lugar, na indústria de petróleo, na indústria química, na indústria farmacêutica. Todas as áreas estão recebendo impactos, estão sendo pressionadas a modificar a sua forma de atuar, a sua forma de trabalhar, muitas vezes de uma maneira radical, e a universidade é chave para isso, porque na universidade você tem laboratório, você faz testes, você faz protótipos, você tem gente que entende de qualificações as mais variadas. Nenhuma empresa, por maior que seja, com raríssimas e raríssimas exceções, se você pegar uma gigante tipo General Electric, a GE, se você pegar... Mas com raras exceções, você tem dentro das empresas todas as competências necessárias para desenvolver essa tecnologia. Você não tem. Então, essa parceria público-privado,
no caso do Brasil, porque as universidades públicas elas concentram grande parte da pesquisa, é essencial no Brasil. Você não vai para nenhum lugar se você não conseguir colocar junto universidade, empresas e governo. Isso é chave. Seja qual for o governo que tiver pela frente, mais à direita, mais à esquerda, de centro-médio, centroavante, chama como você quiser. Se você não puser a nossa inteligência junta, se você não conseguir articular essa nossa competência, nós não vamos conseguir disputar nada no mundo, nem em termos de tecnologia, nem em termos de mercado, nem em termos de uma nova pauta exportadora, não vamos conseguir superar a nossa situação de extrema dependência dos produtos padronizados, tipo commodities, não vamos conseguir avançar, nós vamos ser transformados num grande mercado onde os países que desenvolvem tecnologia vêm vender os seus produtos, seus bens aqui para nós, e nós vamos poder comprar quem pode comprar. Nós vamos poder comprar se a gente tiver recurso para comprar. Se não tiver recurso, e se a gente não fizer parte daqueles que podem, que hoje são poucos, muito poucos, bom, você sabe o que acontece. Você vai ter um país com uma grande clivagem, com uma grande divisão, não é só entre pobres e ricos, é pobres, ricos, daí você põe os negros pobres, que jamais vão poder sonhar com aquilo que os brancos medianamente ricos ou ricos conseguem fazer. Se você puser o negro pobre vivendo no Nordeste, então vai ser pior ainda, porque as chances dele chegar à universidade e ter as mesmas oportunidades que os brancos que têm recursos e que moram aqui em São Paulo têm, né, de ter acesso à cultura, à educação, aos livros, ao conhecimento que todos têm, que é o que dá oportunidade para eles. A gente se dá oferecer oportunidades se eles não têm ferramentas para aproveitar essas oportunidades, certo? Então, a questão aqui é de fundo. A universidade é chave, a universidade ocupa um lugar central no Brasil e fora do Brasil, ela é fundamental para que esse conhecimento seja articulado em conjunto com as empresas e com o governo, de modo a que aquilo que ela produz, aquilo que vai ser produzido pelas empresas, juntamente com as universidades, exatamente atinja e traga benefícios para o conjunto da população. Porque se é para favorecer apenas alguns, é só deixar do jeito que está, viu, Lilian? Não precisa fazer muito esforço, entende? É só deixar do jeito que está, que a gente vai ter sempre um viés para aqueles que já conseguem desenvolver e aproveitar a vida da melhor maneira possível. Agora, professor, aproveitando sobre essa questão que você falou da importância das universidades na produção científica, há aqueles que dizem que o Brasil não precisa se preocupar tanto em expandir conhecimento em tecnologias mais de ponta. O professor concorda com isso? Não, claro que não. Essa é uma visão obscurantista, certo? Achar que nós estamos fadados a ser consumidores de tecnologia e não produtores. Essa é uma visão que eu esperava tivesse sido superada há pelo menos 50 anos, entende? Então, quando ela volta à mesa para o debate, tudo bem, tem gente que deve ter as suas razões para acreditar nisso, eu acho que é uma atitude absolutamente nociva e ela condena o país no que se refere à sua capacidade de desenvolvimento, à sua capacidade de melhoria efetiva da nossa qualidade de vida. Agora, isso também não está colocando o Brasil dentro de uma organização assim, maior de... Qual que é o papel do Brasil na estrutura produtiva mundial? Talvez essas pessoas não pensem dessa forma por causa disso, encarando que o Brasil ele tem mais que desenvolver o foco no agronegócio, porque não tem por que ele concorrer com os países de primeiro mundo, que já estão muito mais avançados? Veja, eu não sei em que livro que está escrito isso, que tem que ser assim, certo? Não há nenhuma receita pré-definida sobre isso. O Brasil tem todas as condições de concorrer. O Brasil produz aviões com a Embraer, é possível que perca a Embraer agora, no próximo período. O Brasil construiu a Embraer, são raríssimos, são pouquíssimos países do mundo que têm uma empresa com a Embraer que tem a capacidade de produzir aviões como a Embraer. O Brasil conseguiu despontar como o primeiro grande país na prospecção de águas profundas com a Petrobras. Então, nós não temos nenhum destino que diga para a gente que brasileiro, talvez pelo clima, talvez pela cor do cabelo, se é enroladinho, se não é, ou talvez porque tem olho azul, olho
castanho, ou porque saiba dançar samba, o outro não sabe, ou porque nós temos carnaval, porque nós temos praia. Ninguém sabe qual é o motivo que diz que nós não temos condições de competir com os outros países em tecnologia. Isso é uma visão absolutamente deturpada da realidade. Segundo, Lívia, o lugar do Brasil, veja, os países sempre encontram o seu lugar. O problema é saber qual é o melhor lugar que o país deve ocupar para que a sua população viva melhor. Então, falar para a gente, falar para mim, falar para os pesquisadores, para alguém que tem um mínimo de conhecimento sobre a trajetória dos últimos 50 anos da indústria brasileira ou do agronegócio brasileiro, falar que a gente vai ter que desenvolver agronegócio para competir, vai deixar a tecnologia para os outros, é fazer o que nós estamos fazendo. Nós estamos assim, certo? Isso não tem nenhuma novidade. Eu estava achando que a gente teria novidade, certo? Para discutir, para debater, para implementar. O Brasil já é forte em agronegócio, não precisou da ajuda de ninguém, nem do Estado, nem de política, nem de ninguém. O Brasil já desenvolveu a sua indústria de grãos, a pecuária, já desenvolveu. O Brasil é altamente competitivo nessas áreas. O problema todo é que essa dependência traz uma instabilidade permanente ao Brasil, porque o preço de produtos padronizados não é fixado no Brasil. O preço do petróleo, o preço dos grãos, o preço da carne, o preço da carne de frango, de vaca, de porco, o preço dos outros grãos, arroz, feijão, eles são definidos internacionalmente. E quando esse preço acha lá fora, o país sofre brutalmente. É só olhar o que aconteceu entre o governo Lula e o governo da Dilma. O governo Lula foi muito beneficiado por uma explosão de demanda de commodities, em especial contra o crescimento acelerado da China e da Índia, e também de outros países. Então, o Brasil foi altamente beneficiado. Não foi só o Brasil que foi, toda a América Latina foi beneficiada. Todos os países que produzem bens, são capazes de produzir bens primários, insumos básicos, alimentos, foram beneficiados naquele período. Quando esse boom, quando essa explosão ela acalmou, que coincidiu no pós-crise de 2008 e coincidiu no tempo com o início do governo Dilma, a gente viu o desempenho brasileiro arrefecer bastante, que teve na raiz, foi uma das grandes dificuldades, pode ter tido erros de governo, ter condução ruim da política econômica, propostas voluntaristas, tudo isso pesa, mas é inegável que você é obrigado a levar em conta uma alteração profunda no cenário internacional. Esse cenário internacional não é controlado por ninguém. Mas isso se deve a um país que exatamente é dependente de produtos e ele não controla os seus preços, que ele não consegue mandar, ordenar, coordenar o comércio internacional desses bens. É completamente diferente na área de tecnologia. Quando você produz um bem em tecnologia, quando você é pioneiro, quando você dá um passo mais ousado, e esse produto tem repercussão junto ao público consumidor, o que acontece é que você fixa o preço, você coloca esse produto no mundo inteiro, você tem sempre divisas, tem sempre a entrada de recursos, exatamente por conta desse pioneirismo seu. É o que acontece com a economia americana. A economia americana também sofreu os efeitos da crise mundial. A economia americana também sofreu a retração da economia mundial. No entanto, ela conseguiu responder à altura, porque ela é uma economia muito inovadora, porque ela consegue definir tendências. Ela define tendências na área dos eletrônicos, ela define tendências na área de inteligência artificial, na área de Big Data, na área de Analytics, de Internet das coisas, ela penetra por todos os poros das economias. Então, ela consegue se expandir, ela consegue se apresentar com uma cara nova, consegue exatamente fazer com que as suas empresas tenham sucesso. Essa é uma questão de fundo que está colocada. Escolher o Brasil de um lado ou do outro pode parecer uma escolha simples para quem desconhece esse movimento, ou então, além de uma escolha simples, é uma escolha, eu acredito, muito nociva, porque ela condena o Brasil a ser um personagem de segunda categoria, entende?
Agora, professora, aproveitando isso que você falou, em poucas décadas a gente pode mudar esse cenário, porque eu vi numa apresentação que o professor fez, que em 1974, né, a Coreia do Sul, comparado ao Brasil, estava bem atrás em termos de produção em áreas científicas e domínios tecnológicos. E em 2012, tinha passado muita gente, estava já no calcanhar dos Estados Unidos. Então, isso é uma questão de foco e política pública. Não tem a menor dúvida. Você deu um bom exemplo, o exemplo da Coreia. Você tem todas as condições, se você fizer o investimento certo em educação, se você fizer o investimento certo para potencializar toda a atividade de engenharia das empresas, para que elas sejam mais inovadoras, se você tiver escolas técnicas de qualidade e a gente conseguir articular todo o nosso potencial de inteligência, com certeza, em uma geração, 15 anos, a gente vira o país efetivamente de ponta cabeça. Não há nenhum motivo para acreditar que o Brasil é um personagem e está fadado a ser um personagem secundário, de segunda categoria, ou apenas um comprador de boas ideias dos outros. Nenhuma. Não está escrito em lugar nenhum, em livro nenhum, nem em livro sagrado, nem não sagrado, ou o que você quiser. Professor, quanto mais ou menos do PIB o Brasil ele precisa investir para a gente chegar lá? A gente chegou no governo Dilma a alcançar 1,28% do PIB para ciência, tecnologia e inovação. Me corrija se eu estiver errada. Só que agora com o governo Temer eu não tenho os números, né? Ninguém tem esses números porque eles não estão sendo divulgados com a mesma presteza que eram divulgados antes. O que nós tivemos foi um ciclo crescente de investimento em inovação durante todo o governo Lula. No governo Dilma, houve já o início da retração por conta exatamente da desaceleração da economia. Esse número começou a cair. Mas, no governo Temer, esses números foram abruptamente, eles foram interrompidos e a gente não sabe exatamente onde a gente está. Então, mas veja, contando com uma boa taxa de generosidade, o Brasil estaria hoje algo em torno de 1,2% do PIB, teriam sendo investidos em inovação e tecnologia. Os países que começam a fazer um pouco a diferença nesse cenário, eles investem pelo menos 2% do PIB. Razoável. O Brasil tem condições de atingir 2% do PIB com pesquisa e desenvolvimento em 10 anos, tranquilamente. Tranquilamente não, mas não é nada estratosférico, nada do outro mundo, não é preciso nenhum milagre, nem esforço fantástico. O que é preciso é ter foco, o que é preciso é definir prioridades e não alternar e cortar os investimentos de forma que esses recursos sejam instáveis e eles apareçam apenas ocasionalmente. As pessoas precisam entender, os governos precisam entender, os deputados precisam entender, as pessoas em geral precisam entender que tecnologia não é um bem como qualquer outro. Quando você para uma estrada, quando você para a reforma da sua casa, quando você não compra os móveis da sala de visita que fariam você viver melhor, você compra, depois de 2 anos que a sua situação melhora, você compra os móveis da sala de visita, você faz a reforma do seu banheiro ou retoma a construção da estrada. Tecnologia não é assim. Quando você interrompe um projeto de tecnologia, o que acontece é que 2 anos depois, o mundo já está passos e passos à sua frente. Aquela tecnologia que você pensou em fazer 2 anos antes já se tornou ultrapassada. Aquela inovação não é mais inovação, porque tem dezenas de empresas e dezenas de outros países que já conseguiram desenvolver. Então, a questão da estabilidade de recursos é essencial para a ciência, a tecnologia e a inovação. É o mesmo problema da educação. Entende? A política de soluço, isso é, dia sim, dia não, vem dinheiro, não funciona em nenhuma parte do mundo. Educação tem que ter recursos constantes. Ciência e tecnologia tem que ter recursos constantes. Outra coisa é que nós temos que saber, quem utiliza esses recursos, que nós temos que ter uma boa qualidade no investimento. Isso sim é possível fazer uma crítica absolutamente construtiva para que a gente melhore a maneira como a gente investe, que a gente tenha prioridades claras, que a gente saiba onde está alocando o dinheiro e que, principalmente, mostre para a sociedade os resultados daquilo que está sendo feito. A universidade
Não pode e não deve ser uma espécie de caixa preta que ninguém sabe o que tem dentro, que não é transparente, que ela é obscura para todo mundo. A mesma coisa os laboratórios, a mesma coisa o cientista que está dentro do seu laboratório. Ele não precisa contar como é que ele está mexendo no átomo, ou está fazendo a equação química, ou como ele está resolvendo um teorema da matemática, porque isso pouca gente vai entender, é só para especialista. Mas ele precisa exatamente mostrar que aquilo que ele está fazendo traz resultados altamente positivos para a vida da sociedade, ele ajuda a melhorar as pessoas, a vida das pessoas, ajuda a fazer vacinas, ajuda a melhorar procedimentos médicos, ajuda a avançar na cura de doenças. É isso que a gente precisa mostrar para a sociedade. Nem sempre a gente consegue. Mas, veja, quem é esclarecido sabe dessas coisas que eu estou falando para você, entende? Né? Quem está fazendo planos públicos, quem está assumindo o governo, sabe. Se não sabe, a gente fica um pouco mais preocupado, mas deveria saber claramente o que nós estamos falando. O Paulo Guedes, com certeza, sabe dessas coisas. Ele tem doutorado, ele tem qualificação numa das melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Chicago, e ele sabe dessas coisas. Então, aí a discussão é um pouco distinta, é o que se espera do Brasil. Eu espero que o melhor aconteça para o país da gente, entende? Eu quero ver os meus alunos e alunas viverem melhor do que eu vivi. Eu quero que meus filhos, as minhas netinhas, vivam muito melhor do que a maneira como eu vivi, que elas tenham mais oportunidades. Não porque elas têm que viver porque têm, porque eu acredito que elas têm que ter competências e todos têm que ter as oportunidades para conseguir viver melhor. É isso que eu espero das pessoas. Jamais vou concordar com a ideia de que o Brasil não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque tudo isso, para mim, Lilian, é mágica. Uhum. Isso, para mim, é inexplicável. Entende? Isso, para mim, é um ato que cabe em outras partes, cabe na religião, você tem fé, cabe em qualquer lugar, mas não cabe no mundo real, em que você tem poder público, pessoas, cidadãos, cidadãs, entende? Né? E tem um debate, num país democrático tem um debate público. Se eu puder interferir nesse debate, eu vou interferir e vou dizer o seguinte, olha, o país democrático tem que aspirar sempre o melhor para a sua população. E o melhor é que seja uma população altamente qualificada, altamente competente, capaz de gerar bens de tecnologia, como qualquer outro lugar do mundo. Mesmo nos países que está cheio de loirinho, de olho azul, tal, o Brasil também consegue fazer isso, não tem nenhum problema. E você falou, né, que o fato da gente ficar muito tempo estagnado, a estagnação faz o Brasil ficar muito atrás enquanto os países estão produzindo ciência e tecnologia. Só que a gente, ao mesmo tempo, tem muita mão de obra e estrutura para, a partir do momento em que tiver um investimento focado, conseguir ultrapassar esse gap como a Coreia do Sul fez. Agora, uma coisa que eu gostaria de colocar também, professor, é que eu queria que você explicasse, porque às vezes as pessoas não conseguem entender esse caminho, qual que é a relação de você investir em ciência, tecnologia e inovação com a produtividade de um país? Veja, produtividade é uma cesta que tem vários componentes. Você poderia resumir para as pessoas entenderem, você pode comparar as pessoas que trabalham e que fazem o mesmo produto. Se eu tenho que fazer caneta e demoro 10 horas para fazer uma caneta, e o outro demora 5 horas, significa que o outro tem uma produtividade muito melhor que a minha. Claro, se nós estivermos produzindo canetas semelhantes. Porque não adianta falar, ele está produzindo caneta mais rápido do que eu, mas a caneta dele é muito ruim, não escreve, acaba a tinta, certo? Então, quando você compara a produtividade, quando você compara a produtividade do trabalho, você está exatamente levando em conta quanto que você está investindo de recursos, quanto que você tem de gente qualificada, com capacidade e competência para fazer, e quanto de tecnologia você tem, se você está usando material de última geração, se o seu computador é bom, é rápido, certo? Então, em cada um desses componentes que você mexe, você altera a produtividade. Se eu trabalho com desenho gráfico, o que acontece? Eu faço gráficos, tabelas. Se eu tiver um computador de última geração, eu vou fazer esses gráficos mais bonitos, mais coloridos, mais visíveis, são mais fáceis de serem lidos, e eu vou fazer esses gráficos mais rapidamente. Então, eu sou mais competitivo exatamente porque a minha técnica casa melhor exatamente com
aquele computador novo que foi fruto do investimento que alguém fez, ou o dono da empresa, ou uma repartição pública, uma instituição pública. É sempre assim, tem um cruzamento entre o que é investido, o capital, entre a tecnologia, se o computador é bom ou não, e a técnica e a qualificação do funcionário, do empregado ou da empregada. O que acontece é que as pesquisas mostram, e a história da humanidade mostra, quanto mais qualificada for a pessoa, mais facilmente ela vai conseguir produzir, ela vai conseguir dar conta do seu trabalho. Por isso que a educação, no longo prazo, é chave, é essencial para se aumentar a produtividade. É muito raro e muito difícil, e só acontece de forma muito transitória no tempo, que um país, as pessoas que não têm qualificação, conseguem produzir mais rapidamente e melhor do que os outros. São situações absolutamente excepcionais. O normal, a normalidade, o que aconteceu nos países avançados, o que aconteceu no Brasil, o que acontece no Brasil é que pessoas com maior qualificação, elas conseguem fazer melhor aquilo que elas são convocadas para fazer, seja na indústria, no comércio, na agricultura, em tudo quanto é lugar. Então, quando você fala a inovação tem um impacto grande, é porque a inovação, ela é, no médio prazo, ela tem um efeito mais rápido do que a educação, porque a educação exige anos e anos para você estudar, 10, 12 anos. Quando você muda o seu computador, veja, nós no começo dessa nossa conversa, nós estávamos com dificuldade de conversar aqui, porque a câmera não funcionava direito, o plugin não estava instalado direitinho. A mesma coisa acontece numa empresa, em qualquer lugar, certo? Se você tem tudo isso já pronto, o que vai? Vai concentrar a ideia, toda a preocupação vai estar na qualidade de quem trabalha. Então, se eu sou mais educado, eu vou conseguir fazer mais fácil, eu vou vencer os meus desafios de uma maneira melhor. Eu vou resolver, eu não vou segurar a roda que movimenta aquela empresa ou aquela instituição. Então, essa é uma questão chave. Quando eu mudo a tecnologia, eu compro, veja, numa empresa eu compro um caminhão mais novo, numa outra empresa eu compro um computador mais novo, ou então eu tenho uma máquina, veja, para tornar mais, que o exemplo não seja tão simples, quando eu estou num hospital, se eu tenho uma máquina que faz ressonância magnética ou uma tomografia, que consegue enxergar as características de um tumor mais rapidamente, eu consigo salvar vidas, entende? Então, quando você tem essas inovações de tecnologia, você tem um aumento de produtividade, entende? Você produz de uma maneira melhor. Na saúde, é muito importante saber quantas pessoas deixaram de morrer, certo? Quantas vidas foram salvas. Nas fábricas, quantos automóveis eu consigo produzir, e qual é a qualidade que eu consigo produzir, e qual é o preço que eu consigo produzir. Então, aqui você tem uma equação que o Brasil não sai bem na foto. A nossa, de forma genérica, a nossa mão de obra, ela não é bem qualificada, os anos de escolaridade são baixos, mas tem uma escolaridade que é cerca de 7 a 8 anos, entende? Bom, se você comparar com a Alemanha, em que os operários industriais, uma grande parte tem faculdade, ou pelo menos um ensino técnico completo, isso está na base da competitividade da Alemanha, que vende produtos de alta sofisticação para o mundo inteiro. A Alemanha é o maior exportador do mundo, mais do que os Estados Unidos, exatamente de produtos de alta qualidade, né? Você compra os automóveis alemães, eles têm uma alta qualidade, você compra televisões, máquinas que vão movimentar as empresas, entende? Então, essa é a relação bem clara. Investir em tecnologia, ela traz benefícios grandes para a produtividade porque facilita o seu trabalho, ajuda você a desenvolver melhor o seu trabalho. Se você combina tecnologia com educação, no médio prazo, essa é uma combinação fantástica. E se você puser um terceiro componente, vai ter investimento constante para que permanentemente, regularmente, você mude os seus equipamentos, você se requalifique, você volta a estudar sempre, você vai ter uma situação bastante virtuosa em que a produtividade ela sobe, ela passa a crescer sem parar, assim, durante longos períodos, de forma duradoura. É isso que fizeram países como a Alemanha, países como a França,
Países como os Estados Unidos, países como a Inglaterra, são chamados países desenvolvidos. Eles são desenvolvidos porque eles conseguiram, por um longo período, manter exatamente a equação da produtividade de pé. Eles deram muita educação para a sua população, eles deram muita qualificação técnica para os seus trabalhadores e para as suas trabalhadoras, eles se renovaram, mantiveram o investimento de uma forma bastante estável, claro, com oscilações, porque é sempre assim, mas de forma bastante estável, ou seja, eles conseguiram manter longos períodos de crescimento da produção e da produtividade, aumentar a qualidade das pessoas, a qualidade dos equipamentos e a qualidade do seu investimento. O investimento não se perdeu, ele não foi desviado do objetivo dele. Então essa é a questão-chave que está colocada para nós, é manter essa constância e esse foco. E lembre-se, Lilian, o foco, quando se fala em educação, em inovação e tecnologia, o foco está sempre nas pessoas, muito menos na tecnologia. Não adianta nada eu ter um computador de última geração se eu não sei utilizar o computador. Isso acontece em todas as áreas. Eu preciso saber utilizar os recursos desse computador novo. Se eu não souber, não adianta nada ter ele aqui na minha frente, maravilhoso, custou não sei quanto, mas se eu não conseguir ter gente qualificada, a gente jamais vai transformar uma ideia em realidade na vida da economia. Inovação é gente, entende? Sim, só para concluir, então, vamos lembrar também que, se eu não me engano, professores estão entre os profissionais mais bem pagos da Coreia do Sul, né? Por acaso. Por acaso. No Brasil, é bom lembrar, tá? Bom, só para fechar, e como você pontuou muito sobre essa importância da educação, o professor tem alguma preocupação com relação a esse movimento da escola sem partido e com a possibilidade, mas eu acho que só vai ser uma possibilidade mesmo, de ensino à distância para crianças, enfim, para jovens já do ensino fundamental? Eu não saberia responder para você na questão de teleeducação para criança. Não sei se funciona, tendo a achar que as dificuldades são muitas, porque as crianças exigem um tipo de atenção e um tipo de foco e de preocupação que, à distância, eu vejo muita dificuldade. Eu não estou dizendo que é possível, não conheço, não sou especialista na área, estou apenas fazendo os meus comentários como professor que eu sou há quase 30 anos. No que se refere à escola sem partido, a gente, mais uma vez, aquilo que aparece publicamente, ou pelo menos o que está no decreto, eu acho que é uma tragédia para a educação brasileira. Toda vez que os países avançados, eles têm exatamente o contrário, eles conseguem apontar e oferecer uma grande autonomia para os professores. É exatamente assim que a educação é feita. Educação e liberdade, elas têm um casamento muito forte, né? Claro, você pode falar, mas tem gente que abusa. Bom, sempre tem gente que abusa em qualquer lugar. Inclusive vai ter gente que abusa se for implantado um regime, que eu acharia uma tragédia, da escola sem partido. Mas o problema diz respeito à maneira como você pensa educação. Então, educação como ato de liberdade, como ato que você ajuda os alunos e alunas a realizarem as suas escolhas, é porque o professor é isso, sabe? Ele está dizendo, olha, com a experiência que a gente tem, com acesso às pesquisas, é bom ir por esse caminho e não por outro. Claro que você pode ir para onde você quiser, você pode ir para o caminho que você quiser, você é livre para escolher. Mas o papel da escola e o papel do professor não é reproduzir os conceitos que cada família tem. Aliás, esse é o grande dilema da proposta da escola sem partido, porque a ideia de reprodução de conceitos que a família tem se esquece de dizer que as famílias têm conceitos diferentes, entende? E eu fico imaginando, eu como professor, imaginando que eu teria que atender aquela família na minha escola, mas também teria que atender a outra família e a outra família, e nem sempre essas demandas familiares, elas têm objetivos semelhantes. Nem precisa ir longe, é só pensar que você tem uma diversidade religiosa muito grande no Brasil, que comungam, cada religião, cada setor comunga exatamente de valores e conceitos muito diferentes, entende? Então, a ideia de você... Esse é
é um problema enorme que os defensores da escola sem partido têm para resolver, entende? Né? A ideia de que você não pode fazer doutrinação em sala de aula ou proselitismo político, essa é uma ideia que faz parte da ética estabelecida na escola brasileira, nas universidades brasileiras há décadas. Tem gente que não respeita isso, é outro problema, certo? Ninguém vai assumir a participação com o professor em sala de aula, fazendo da sala de aula uma tribuna ideológica, entende? Isso é um contrassenso. Tem gente que faz isso? Bom, pode ser que tenha. Não é o que eu faço, por exemplo. Eu dou aula há mais de 30 anos, dei aula em colégio secundário, dei aula em várias universidades, dei aula em universidades fora do Brasil, conheço as experiências, algumas experiências bem-sucedidas, fiz pesquisas em centros bastante significativos, tipo MIT, Berkeley, Columbia, London School na Inglaterra. Conheço a experiência, a maneira como funciona. Jamais alguma diretriz educacional interferiria com o trabalho do professor. Eu dei aula fora do Brasil, eu apresentava o meu programa e jamais eu tive qualquer restrição à atividade que eu fazia. O que você tinha era debate. Então, você, como professor, era avaliado na sua capacidade de mostrar várias vertentes, de mostrar a diversidade das avaliações e, ao mesmo tempo, de demonstrar a sua própria posição, entende? Isso faz parte da discussão. E aí, os alunos querem, as alunas, eles querem isso, porque, afinal de contas, o professor estabelece uma relação diferenciada com alunos e alunas, pelo menos um bom professor, certo? Consegue sentir necessidades, consegue ter sensibilidade para dar aula. Então, essa liberdade é fundamental. E a ideia de fazer proselitismo e de ganhar, ou de fazer a cabeça, né, usar uma expressão comum de aluno e aluno, é achar que os alunos e as alunas são objetos que não pensam, que não têm vida própria, que não têm luz própria e que só são receptores de ideias do professor. Essa ideia é errada, certo? Essa ideia não é assim. Os alunos e alunas pensam. Mesmo quando é a família que educa, as pessoas pensam, tanto é que elas são diferentes. Entende? Quantos pais e mães que você conhece que são completamente diferentes dos seus filhos, graças a Deus, certo? Ainda bem que é assim, né? Já imaginou se todos fôssemos iguais, entende? Nós teríamos talvez uma atividade totalmente padronizada. Não é o mundo humano isso. Esse não é o mundo humano, é um tipo de controle que tem um viés autoritário muito forte, fruto da desinformação muito grande sobre o que é educação e que não ajuda ninguém a avançar. Não é isso, não tem nada a ver com os problemas educacionais brasileiros que diz respeito à sua qualidade. Quem acha que o problema da educação brasileira é que tem alguns professores fazendo tribuna política, talvez existam, nas escolas, está completamente por fora. É pegar a exceção da exceção da exceção e transformar isso no grande problema nacional. Esse é um tiro na água gigantesco, só leva a gente a perder tempo com bobagem, enquanto que o mundo está avançando, nós estamos olhando para o passado e estamos querendo corrigir aquilo que é incorrigível. Isso sempre vai existir, como a corrupção. Tem gente que você tem processos melhores, instituições melhores, processos mais inibidores da corrupção. Mas os melhores países do mundo têm corrupção. Então, significa que não é sistema perfeito. A educação é a mesma coisa. Com o dado a mais, com o aditivo de que a educação exige um ambiente de liberdade. Ninguém se educa sob repressão. Ninguém. Sob repressão, você faz as pessoas copiarem, não pensarem. Tá bom, professor. Muito obrigada pela entrevista. Sim, senhora. Um abraço e a gente agradece aqui pelo GGN. Para você também. Tchau. Obrigado.